Continuaremos os depoimentos do dia de hoje. Queria agradecer aqui o seu Adão, seus familiares, pelo pronto atendimento, chamamento nosso. E já repasso ao vereador Jair, que é o relator, para as informações de praxe e as primeiras perguntas aí, o seu Adão. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todas as pessoas que acompanham a nossa bateria hoje. Boa tarde, seu Adão. Boa tarde. Seu Adão, vou pedir para o senhor falar bem próximo ao microfone, tá? Para daí depois a gente conseguir ouvir o seu depoimento. Vou fazer primeiro algumas perguntas iniciais. Seu nome? Meu nome é Adão Vilmar de Oliveira. Sua idade? 47 anos. Seu estado civil? Eu sou casado no religioso. Seu endereço? Rua do Butiá, bairro Caroba. Sua profissão? Minha profissão atuante, eu estava como operador de caldeira, eu sou operador de empilhadeira também, vigilante. Seu local de trabalho? No momento estou desempregado. Você é parente, amigo íntimo ou inimigo pessoal de Odila Valtric? Não. Paola da Silva Pereira? Oi? Paola da Silva Pereira? Também não, nem conheço. Alessandra Amarante? Também não conheço. Luiz Carlos Silva? Também não conheço. Mauri Faria dos Santos? Também não. Você está sendo ouvido nessa CPI na qualidade de testemunha. Então, eu vou lhe informar sobre seu compromisso na forma da lei, podendo lhe ser imputado o crime de falso testemunho. Você se compromete a falar a verdade? Comprometo. Você poderá permanecer em silêncio se a seu juiz alguma pergunta puder lhe causar prejuízo, conforme a Constituição Federal. Tem alguma restrição desse depoimento ser público? Não. O senhor... Essa CPI, ela trata sobre problemas ocorridos dentro do pronto atendimento Tito Bianchini. O senhor tem alguma situação que o senhor quer relatar para a gente? Algum familiar seu que precisou lá do pronto atendimento? Eu posso ser bem específico desde o início? Claro, com toda certeza. O senhor pode contar a história completa para a gente aqui. Eu tenho uma sobrinha minha que teve um problema de depressão e crise nervosa, assim, mas nada tão grave. Ela foi paga uma consulta com o Dr. Ederson Alexandre, há uns 2 meses atrás, não estou bem lembrado a data mais certinho, mas é mais em torno disso. Aí ele tratou a menina com fluoxetina e nessa consulta ele passou para a mãe que queria cuidar dela durante 2 anos, sendo com um valor de R$200 mensais para ele tratar dela. Assim como ela não disponibilizava desses valores e a menina teve uma melhora com um remédio fluoxetina que ele receitou e mais umas vitaminas lá, que isso eu não estou bem a par também, mas aí ela deu uma melhorada. E agora, nesses últimos dias, ela deu umas crisezinhas, a gente trouxe ali no pronto-socorro, ela passou mal no colégio lá, o SAMU trouxe, atenderam ela ali, deram mais, eu acho que uns remédios ali, a diazepam, eu acho, eu não sei bem, não estou bem por dentro dessa... Isso na terça-feira. Ela deu uma melhorada, na quinta, feriado ali, dia 20, ela passou mal de novo. A gente ligou para o Dr. Ederson, que é o médico dela, estava de plantão ali. Aí ele disse que era para trazer, que ele ia atender. Chegamos ali, foi eu que trouxe ela ali com a mãe. Daí ligamos para ele disse que era para avisar ele que ele iria atender. Fizeram a triagem, ela entrou. Quando entrou lá, ele passou para outro médico, disse que ele não poderia atender porque era outro médico que estava no atendimento ali do plantão, né? Mas aí, enfim, foi tudo tranquilo. Só que nesse tempo, a menina fez a medicação e entrou em convulsão. Mandaram para a emergência do pronto-socorro. Ficou em torno de uns 20 minutos, uma meia hora, nem isso eu acho. Mandaram para a cadeira de roda de novo, a menina convulsionando. E dali para frente, nada mais endireitou. O médico falou com ela, eu não sei qual que é o nome do médico lá, mas eu acho que foi o da emergência, ou que recebeu ela lá. Disse para a mãe que era uma crise nervosa, que era para não se preocupar, que ela podia ir para casa e... Enfim, daí o caso só, eu tirei a menina de lá convulsionando, tirei desmaiada na cadeira de roda, não devia ter feito isso, mas eles que são médicos, né, a gente não entende nada dessas coisas. Às 22 horas, o doutor Pedro Jung, que está no carimbo lá, assinou a alta da menina para a gente levar para casa. Deu convulsão no carro, mas até então a gente achando que era crise nervosa, a gente estava até com medo, mas não sabia, né, da situação que era gravíssima.
E deu mais umas convulsões em casa, enfim, ela dormiu. Dormiu a noite toda, passou tranquila, dormindo, não sei se estava meio desmaiada, o que é, mas a mãe dela estava cuidando, eu acho que não. Aí na sexta de manhã, foi chamado o SAMU e encaminhado para o hospital, onde que eles prestaram atendimento, e está lá agora, a menina, até agora, está na UTI, está em coma, deu inchaço no cérebro e tudo. Voltando ao doutor Ederson, quando ela tinha pago a consulta, ela tinha o direito ao retorno. Tudo beleza, a mãe dela ligou para ele, o retorno foi feito atendimento ali no pronto atendimento, foi bem atendida, mas até então tinha sido pago, né? Se ele não poderia atender agora, ele não poderia ter atendido outra vez, né? Ele passou na frente de todo mundo, sendo que dessa vez ele alegou que não podia atender. Mas essa gente não é tanta a reclamação da gente, eles terem liberado ela mal. Isso que a gente está indignado, porque no hospital lá que ela está agora, lá no Nossa Senhora dos Prazeres, foi constatado que foi negligência. Ficou muito tempo dando convulsões e o cérebro da menina entrou em colapso, né? Até inchou. E está mal agora, está feia a situação, está complicada. A gente quer ir a fundo para ver se diminui isso aí, né? Para não acontecer mais com os outros. Tem mais um caso lá, que tem uma menina que está lá, só que eu não sei, a família não... Quem tem que falar é a família, mas estava no mesmo dia lá, o menino que é esposo dela, acho que tem uns 20 anos, o rapaz, a menina também. Ele me disse que viu ela lá, se precisar ele ajuda a gente também com depoimento e coisa. Mas foi no mesmo dia, tem outra lá na UTI também com problema de cabeça. A gerente lá, a Beatriz, eu acho que ela gravou um áudio para o Vantuí Rec, dizendo que a menina passou por 4 médicos, sendo que 2 são psiquiatras. 2 psiquiatras largar uma paciente com convulsão, eu acho que isso é impossível, né? É intolerável, porque fosse só clínico ainda não poderia fazer isso, né? Mas tinha 2 psiquiatras lá no dia. E ela falou que ela passou por 4 médicos, a gente só tem conhecimento de 3. Tudo isso a gente quer investigar para não acontecer mais essas coisas. Tá complicado. Falou que ia tirar a menina de lá porque ela estava bem, estava normal, falou que ela saiu. Eu tenho o áudio aqui, se vocês quiserem eu posso mostrar. Não sei se é possível ou não. Pode passar para a gente depois o áudio. Eu acho que o senhor pode passar, depois do depoimento o senhor passa para a gente junta no processo, pode ser? Então tá. E aí tá desse tipo, a menina tá mal lá, mas a reclamação da gente é eles terem liberado ela daquele jeito. O doutor Ederson, que era o médico dela, falou para a mãe que era crise nervosa, sendo que no prontuário que ela entrou em crise convulsiva. Se a gente soubesse que era convulsões, não tinha tirado, eu tinha chamado a polícia, tinha feito um monte de coisa, mas a gente não entende, né, e estamos nesse sofrimento aí que tá complicado. Vai ser pedido em juízo lá com o advogado, vai pedir o prontuário lá do hospital para comprovar, né, também a situação que ela entrou lá. E tá nisso. O que eu tenho para informar seria isso, eles negligenciaram isso aí, não podiam ter liberado ela, né, daquele jeito. E ela falando que a gente tirou ela de lá, ela saiu andando, sendo que é mentira, que eu tirei ela numa cadeira de roda, eu coloquei na cadeira de roda. Quero ver se tiver imagem, eu quero ver se consigo, porque essa Beatriz, eu falei com ela por telefone, ela queria que a gente fosse lá, mas aí ela me ligou, eu passei a situação, eu disse não vou aí porque o que eu vou falar vai ser a mesma coisa, então ela queria me colocar de frente a frente com o Dr. Pedro Jung, que foi o que deu a alta. Pelo que eu estou sabendo e tenho quase certeza, ele nem conversou com a mãe da menina. Ele só assinou a alta e beleza, né? Pode levar para casa que é normal, isso aí é normal. Então, o médico dela, o Dr. Ederson, conversou com a mãe dela. A menina estava na cadeira de roda convulsionando. Ele chamou ela para conversar num canto. Aí ela pediu para uma das enfermeiras lá, segurar ela para ela poder ir falar com ela. Aí esse é o relato da mãe, eu não estava junto. Ela foi conversar com ele, ela disse, mãe, não se preocupe, que isso é uma crise nervosa, é uma frescurinha dela, e nisso ela começou a se bater, porque ela me contou, ela voltou para segurar ela, o médico veio junto, deu outra convulsão, aí ele falou para a mãe, mãe, foi só eu chegar perto, já deu de novo, isso aí é porque ela está de frescurinha e ela não sabe disso, mas
Então, isso aí que a gente está indignado, né? Porque não custava ele ter atendido, depois a gente pagava se fosse o caso, né? Não tinha na hora, mas... E essa situação aí, o que eu tenho para falar, acho que seria isso, porque... Tá complicado o negócio. E não pode estar acontecendo mais isso, né? Tá sempre acontecendo e eles sempre os mesmos... Sempre as mesmas pessoas que estão lá fazendo isso e dispensando assim que nem... Não comparando, os animais estão sendo muito bem tratados, melhor tratados do que os humanos, né, hoje em dia. Não que eles não mereçam, né? Claro que... Mas o pronto-socorro tá deixando a desejar faz tempo. Eu trabalhei lá 8 meses de segurança, vi muitas coisas lá que não... Até nem vale a pena falar que faz muito tempo, mas eu falei para ela que muitas coisas eles assinam alta sem nem olhar o paciente. Enfermeira leva lá, precisa assinar essa alta aqui, assina e beleza. Então, mas o que eu teria para falar seria isso. E se eu puder ajudar em mais alguma coisa que for lembrando... O senhor falou que ela foi levada para o Dr. Ederson. Isso. Ele num consultório particular, isso? Não, na verdade ela estava malzinha. Quando ele atendeu ela, a minha irmã pagou uma consulta. Ele, inclusive, atendeu muito bem. Foi atender lá na casa. Tá. Foi em casa atendeu. Foi a casa dela. E daí a menina melhorou. A gente não pode reclamar disso, que ele atendeu muito bem. Só que no retorno, ele atendeu ela ali. Tá, mas foi pago e teriam o direito a um retorno. Sim, mas isso foi anteriormente, há uns 2 meses atrás. Tá, mas daí teria o direito a um Teria retorno. direito ao retorno, ele chamou ela para atender ali, Do pronto-socorro. no pronto-socorro. O retorno de uma consulta particular. Isso mesmo. Aí ele passou ela na frente de todo mundo. O meu cunhado, que é marido da minha irmã, levou elas ali, levou a menina para essa consulta de retorno, estacionou na frente. Não deu tempo nem dele sair, ele atendeu ela já na hora, tá? Atendeu na hora e saiu. Ele estava em horário de plantão, isso? Ele estava no Estava em horário... horário de plantão. Aí o meu cunhado não deu tempo nem de estacionar o carro do lado ali. Elas já saíram, porque ele atendeu bem rapidinho. Na quinta-feira, ele mandou levar, disse que não poderia atender ela porque tinha outros pacientes na frente. Então, por que aquele dia deu e nesse dia não pôde? A situação tá feia, a gente não quer... Porque, olha, tá... Pelo que o senhor informou, não foi o Ederson, o Dr. Ederson que atendeu no dia, foi o Dr. Pedro Jung? Não. O doutor Edson mandou levar e passou para um colega dele. Eu acho que é Pedro Cardoso, se eu não me engano. Eu tenho no prontuário dela, até tem ali com elas ali. Mas nesse retorno foi o Dr. Ederson que atendeu? O doutor Ederson chamou ela e passou para o outro. E ele passou as coordenadas para o outro. Quanto a isso a gente não tem reclamação, lá né? no pronto-socorro, isso? Sim. E a menina entrou andando, não estava bem, mas entrou andando. E aí, após fazer os remédios, começou a convulsão. Mas o senhor não sabe o nome desse médico que ele passou para esse colega? Eu tenho no prontuário ali, só que eu não sei se é esse, na verdade, que eu conversei com ele, mas eu não sei o nome, porque eu não conhecia ele. Eu trabalhei lá, mas ele não era do meu tempo, que eu estava lá faz uns 2 anos já. O que eu conheço é esse Dr. Pedro Jung, né? Que ele não foi o lá. Pedro Jung? Pedro Jung, eu acho que é responsável pela alta, eu acho. O Pedro Jung foi pela alta. Isso. Mas não foi o Pedro Jung que foi o médico que o Dr. Ederson passou para essa... Na verdade, ele passou para o outro, mas ele estava acompanhando. O Dr. Ederson estava junto, Isso, então? Foi atendido para os dois mesmo, na verdade. E isso foi na semana passada? Foi na quinta, no feriado. Após isso, a menina passou mal e... Quinta, qual horário isso? Ela entrou em torno, parece que está no prontuário ali, 18h11 por aí. Mas foi entre 10 para 6 e 6h15, na hora que ela entrou. Esse foi o retorno dela, da consulta? Não, o retorno foi antes. Foi antes? Essa consulta não tem nada a ver mais com aquela, tá. Entendeu? E quando foi esse retorno? O retorno tem o quê? Um mês e pouco, eu acho. Foi no tempo que ela passou mal ali, que ele tratou ela e ela melhorou. Daí veio no retorno para ele passar a medicação, só que ele só passou a fluoxetina. Tá, mas nesse retorno, agora vamos falar primeiro desse retorno. Esse retorno, quem atendeu ela nesse retorno lá no pronto atendimento? O retorno da consulta particular? Isso. Foi o Dr. Ederson. Só o Dr. Ederson? Só. Não teve outro médico? Não teve outro. Tudo bem. Ela, só pra gente clarear, ficar bem claro. Ela fez uma consulta particular, o doutor pagou pro Dr. Ederson. Pagou, ele atendeu aí teria direito a um retorno. Sim. Ele foi na casa dela. O retorno foi feito no pronto atendimento. Foi feito no pronto atendimento. E ele estava em plantão. Estava em plantão. Tá. Aí depois disso, ela voltou na semana passada. Isso, mas isso já tem uns 2 meses mais ou menos, eu não sei bem certo a data.
porque ela deu uma melhorada boa, sabe? Depois deu as crises de novo, foi onde ela ficou malzinha, a gente teve que trazer, e não tinha como levar em outro lugar. Ligamos para ele, que era o médico dela, né? Ele é psiquiatra, eu acho. Aí ele mandou trazer ali. Só que ali daí ele passou para o outro. Então, tá isso a gente não reclama porque eles atenderam, né? Então, essa parte aí é... E até essa consulta, essa última, foi pago também, não? Essa não. Essa não. Essa Tá. não. Por isso que a gente ficou chateado que ele passou para outro no retorno, que era pago, ele atendeu. Então, por que agora não podia também? Ele passou os outros todos na frente, saiu lá de dentro, veio, atendeu ela ali, acho que meio reservado ali. Mas isso foi questão de 2 minutos, 3 minutos, eu acho que foi, não deu tempo nem de sair com o carro dali. Entendi. Então, O senhor sabe me informar qual cor ela foi classificada nessa cor branca. cor branca? Tá no prontuário. A cor da pessoa, da paciente? Não a cor. entendi Porque assim, ó, errado, tem uma tá. classificação. Quando ela chega, Não, entendi, agora eu sei o que tem é. uma classificação Não que sei. ela é classificada em cores. Aham. Amarelo, vermelho, azul, verde. Daí tem os prazos, Isso. né? O senhor Isso sabe eu não qual sei cor? Não dizer, sabe se qual no cor? prontuário tem isso? Eu imagino que tenha. Posso pegar ali até pra gente situar mais, então, quem sabe? O senhor está com o Tá prontuário aí? com a minha irmã lá, a mãe dela que tá lá. Se o senhor, Daí você olha e fica mais tranquilo, né? pra- isso não, o senhor puder, a gente pode juntar no processo esse Pode, prontuário tem pra trouxe ficar- uma cópia para vocês. Só que eu pediria para vocês me darem um protocolo daí das coisas que eu entrego para vocês, né? Com toda certeza. Pra gente agir lá também com o advogado. Que a gente vai mexer em particular porque a gente não pode. Mas eu já trouxe cópia ali daí, já pra. E que valor que o senhor pagou essa consulta para o Dr. Ederson? Foi 350, né? 350 reais. 350 reais. E o senhor pegou recibo disso? Alguma Márcia, coisa? pegou o recibo? Não deu. Não Acho deu que ele recibo, não deu não recibo, deu. porque ele atendeu lá na casa, né? Daí tá todo mundo desesperado, né? Vai lembrar dessas Daí não coisas, lembra é de complicado, pegar nossa. recibo, né? E o senhor sabe hoje qual que é o estado atual dela? O estado dela, eu fui de manhã lá, a enfermeira me passou, mas o médico conversou ontem com meu primo lá. O estado dela, ela teve uma parada no sábado, porque eles tinham feito aquele exame da cabeça lá, agora eu sempre me esqueço o nome. Não é? Tomografia. Tomografia. Eles fizeram quando ela entrou, que eles conseguiram estabilizar ela ali. Acho que levaram umas 4, 5 horas só para poder fazer parar. Deu 21 convulsões só durante o atendimento que eles estavam em cima dela. 2 médicos, um da UTI e um neuro, e mais as enfermeiras ali. Eu sei que era 3 horas da tarde e eles não tinham conseguido fazer ela estabilizar, sabe? Daí eles conseguiram, fizeram o exame e não apareceu nada. Aí eu acho que, eu não sei, eu gosto de ver, pelo que eles me falaram, acho que eles foram tentando tirar o calmante dela para ver como que reagia. Eu acho que foi isso, não posso dizer, também não posso afirmar, né, porque daí deu uma parada, no sábado à noite, 10 horas da noite. Aí foi feita outra tomografia, apresentou inchaço na cabeça daí. Então ela está bem sedada para esse inchaço diminuir. Só que está um processo muito demorado, ela já faz 6 dias que ela está na UTI lá ainda. E o senhor entende que houve negligência no Eu entendo pronto-socorro? que houve negligência, até no hospital foi falado isso lá, que ela teve muitas convulsões, não podia ter tido tantas, por isso que atingiu mais o cérebro, né? Se tivesse atendido na hora, não afetava tanto. Quem que é o médico atual dela? O médico atual dela é o Dr. Samuel, acho. É o neuro. E daí, na verdade, os atuais é os da UTI, né? Daí o Tá, dela... só pra gente entender os médicos que atenderam ela. O Dr. Ederson teve essa consulta que ela voltou. Aham. Depois, que ela foi na quinta-feira passada, o Dr. Ederson não atendeu, passou para um colega que Passou seria o por um Pedro colega. Jung. Não, que- não. O Pedro Jung, eu não sei se eles tinham trocado de turno. De porque plantão, o Pedro Jung que liberou ela. Pedro Jung, na verdade, é o que carimbou a alta. Ah, Nesse mas nome. foi um outro médico, só tem Foi um esse outro mais médico. outro médico mesmo. Aí a volta que ela teve foi na sexta-feira, ela já foi direto para o hospital. Já foi direto pro hospital, porque o SAMU... Nem passou no pronto-socorro. Nem passou, não ia adiantar, né? O SAMU já viu que era grave, né? Inclusive, eu cheguei na minha irmã lá, eu perguntei direto pro médico do SAMU lá. Eu perguntei para ele, isso é crise nervosa, o que é? Foi a primeira coisa que eu perguntei para eles. Aí ele me disse, não, e pelo meu entender, isso é convulsão. E o homem do céu, me largaram a menina assim, dizendo lá que era crise nervosa. E no prontuário tá que ela tinha entrado em crise convulsiva.
Mas ele falou para a mãe que era crise nervosa. Até porque se ele falasse isso, a gente não ia tirar ela, né? Imagina. Dentro do pronto-socorro. E o senhor entende que se ela tivesse sido atendida já na quinta-feira, o estado atual dela de saúde seria outro? Entendo. E o médico lá do hospital falou isso pra gente. Ele falou, eu não sei se ele vai afirmar isso, né? Porque também ele está atendendo dela, a gente não pode também, sei lá. Ele falou bem assim numa conversa que a gente teve com ele, acho que foi no domingo, eu acho. Eu não lembro o dia mais ali. Ele disse, houve negligência, ela teve muitas convulsões, por isso que complicou. Deu muita convulsão nela. Então, se ela tivesse sido atendida na quinta, normal, porque ela entrou normal e deu convulsão lá dentro do pronto-socorro. Tinha 2 psiquiatras lá e mais esse Pedro Jung. Só que a Beatriz falou que ela foi atendida por 4 médicos. Hoje eu falei com ela por telefone, que ela queria que a gente fosse lá, eu até me recusei aí. Eu pedi para ela me mostrar esse outro médico, que eu não sei quem é, porque não... Aí ela não passou também. A Beatriz entrou em contato com o senhor hoje? Entrou em contato hoje, ela conversou com o Vantuir Rec na segunda-feira, e daí na sexta eu achei que... E a gente estava pilhado, né? Eu achei que era feriadão ali, não ia ter... Daí a gente entrou em contato com a Rádio Clube, aí ele foi lá e entrevistou, ele veio me entrevistou, depois foi lá e entrevistou ela. Eu tenho os áudios aqui, eu posso mandar para vocês incluírem no... Aí ele entrevistou ela, foi que ela falou esses negócios aí. Ela mentiu umas 4 ou 5 vezes, dizendo que a gente tinha falado que os acompanhantes falaram que a paciente estava bem e ia levar para casa e a paciente saiu andando. Aí ela mentiu nessa parte. Na parte que o Dr. Ederson disse que não podia atender porque não era particular, né? Mas na outra vez ele atendeu. Inclusive eu falei para ela ver isso, né? Porque ela não estava fazendo o trabalho dela direito. Então, se está acontecendo isso, não poderia ter acontecido nem na outra vez, né? A Beatriz, então, tinha conhecimento que o Dr. Edson fez esse atendimento em particular lá no pronto atendimento? Eu acho que ela ficou sabendo depois, né? Porque daí a minha irmã, não sei como é que foi ali, ele descobriu que a menina estava no UTI. E depois disso ele começou a entrar em contato com ela, especular. Então Mas aí eles já foram, né? Meio de ficou, certo. mas esse depois, quando que período que ela ficou sabendo disso, a Beatriz? Depois dessa semana? Quando? Aí eu não sei te dizer se foi na segunda ou o médico falou para ela antes. Mas na certeza mesmo que eu sei foi na segunda, porque o Vantuir Rec foi lá entrevistar ela depois que me entrevistou lá na casa, né? E a Beatriz, hoje no contato que ela teve com o senhor, ela falou sobre o depoimento da CPI do senhor? Ou ela não sabia, não tinha conhecimento que o senhor viria na CPI? Não falou nada, eu também não falei nada. Mas ela então não tinha conhecimento que o senhor viria na CPI? Não, eu acho que não. Porque ela não comentou nada, eu também não comentei. Ela queria que a gente fosse lá, queria me colocar frente a frente com o Dr. Jung. Eu disse, eu até acho melhor não, que o que eu estou te passando por telefone aqui vai ser a mesma coisa que eu vou te falar aí. O que você passou para o repórter está gravado, que ele passou no rádio de manhã hoje. Então não vai adiantar eu ir aí, você me pôr de frente com ele, porque não tem nem como eu discutir com o médico, eu sendo... né, não vai ter, ele vai dizer o que ele vai dizer e eu vou dizer o que eu vou dizer. Então é melhor nem... Aí ela se prontificou a ajudar e tudo, e ficou assim. Só para a gente se situar no tempo, até para a gente esclarecer bem. Essa consulta que teria sido esse retorno foi há mais ou menos 1 mês e meio, o senhor falou? Quanto tempo? Por aí, 1 mês e meio. 1 mês e meio atrás. Foi em abril, na verdade. De 10 a 16 de abril, a 20 de abril, por aí, né? Tá, em abril. Em torno disso. A consulta, né? Daí o retorno, acho que foi uma semana depois também, mas mais ou eu menos. não sei bem a data, que a gente não lembra. Em abril, mais ou menos final de abril. Isso, então. meio de abril ali. Meados de abril ali. Meados de abril. Isso, parece que foi isso. E o senhor sabe se a Beatriz, na quinta-feira que o senhor teve no pronto atendimento, ela estava no pronto atendimento? Eu acho que não, porque era fora de horário, né? Era feriado, inclusive. Certeza que ela não estava, né? Eu acho que o horário dela é comercial ali, não sei. Então ela não estava, né? Tá certo. Sem mais perguntas, senhor presidente. Thiago, vereador Lucas. Só uma dúvida ali, deixando bem claro, senhor. Teve uma consulta particular que o médico atendeu em casa
E ele disse que para o retorno vocês iram no pronto atendimento, ou vocês foram no pronto atendimento e ele estava lá? Não, ele disse para ir que ela... Você pediu o retorno, né? Ela pediu o retorno, ele disse, não, venha no pronto atendimento que eu tô aqui, eu vejo ela e... Tá, E mas daí- vocês ligaram para ele e ele disse, Isso. venham aqui em meia hora, 1 hora, é isso? Isso. Chegaram ali, ele já passou todo mundo na frente e atendeu ela. Chegou ali, ele já atendeu. Não deu Isso tempo, faz quanto tempo? 1 mês atrás? foi em abril ali, né? Por 5 de maio, mais ou menos. Tá. né? E daí no feriado ela passou mal, na quinta-feira vocês levaram de novo lá, ele estava lá, ele não atendeu, atendeu junto, e ela teve que esperar e deram alta para ela, é isso. Ele passou pro outro, Ela- ele disse que era para levar. Qual que é a ele idade também- dela mesmo? 17 anos. Ela está hoje no Nossa Senhora dos Prazeres. Tá na Senhora dos Prazeres, na UTI, em coma, E tá? o que os médicos disseram para vocês? O que é o problema dela? É neurológico? O que é? Eles chegaram a dizer... Até então eles não... na verdade, eles passaram que o problema foi a convulsão, que foi muito prolongada, foi demorado a atender. Tá. Porque os exames da cabeça não tinha nada, deu um inchaço depois por causa do trauma, né? Mas ele disse que os exames não apresentaram nada, nem da cabeça, nem... O problema de ela estar na UTI foram a sequência de convulsões. Foi isso que o médico passou pra gente. Então hoje ela está na UTI porque ela teve várias convulsões. Teve várias convulsões e Não complicou. tem o diagnóstico dizendo, ela está com problema de cérebro, está Não. com problema... Não tem nada. É das Nunca tinha tido convulsões. convulsão nenhuma. Mas eles identificaram do que foi essas convulsões? Não. Eles não sabem Eles dizer a estão causa. passando pra gente que estão fazendo exames direto, mas Não acharam nada até agora. a principal causa seria Ela isso. teve convulsão dentro do pronto atendimento, o senhor falou? Teve depois que entrou lá, fez a medicação deles lá, não sei o que é, tem no prontuário ali, daí... E ela gente não teve a consegue ler. convulsão lá. Teve a convulsão lá, até então nunca tinha tido convulsão nenhuma. Mas depois de tomar o medicamento? Sim, depois... Mas e antes ali, quando ela chegou, ela Não. tinha sintoma de convulsão? Não, ela estava com sintoma de... Ela disse que doía um pouquinho a cabeça, mas aliviava e dava uma crise de choro, colocava a mão assim. E lá eles fizeram o primeiro tomografia, não apareceu nada na cabeça dela. Tá, ela fez outra tomografia, também não apareceu nada. Ela fez daí, quando ela chegou lá, que eles estabilizaram, fizeram a tomografia, não deu nada. Aí no sábado que deu a parada, aí eles fizeram outra. Ela teve uma constatou parada que o cardíaca no teve. sábado? Acho que ela teve mais ainda. Durante o atendimento ela teve mais parada. Né? Estão falando que ela teve 5 paradas, mas eu não estou bem a par disso porque... Mas no sábado foi a mais grave. Aí eles fizeram outra tomografia que constatou que o cérebro estava inchado. Aí eu perguntei para o médico por que tinha inchado, ele falou que por causa das convulsões, que foram demais, e daí o cérebro... Mas machucou, ele não né? conseguiu detectar ainda a causa das convulsões. Não, esse ele não passou passou para pra a gente. família. Não, ele está fazendo exames, mas E o quadro dela hoje, ela está melhor do que sábado, do que domingo, ou está igual? tá do mesmo jeito. Não tem... As pupilas dela dilata e... Mas ela está consciente. Nada, tá entubada, Tá sedada e tá entubada. respirando por aparelho, só por aparelho. E eles me passaram que é muito grave a situação dela. Ainda é grave, né, porque vai demorar para saber, tá possível até ter que fazer uma traqueostomia por causa do tubo, né, para não machucar as traqueias ali. Tá complicado, tá bem complicado a coisa. Não teve melhoras quase Seu nenhuma. Adão, tem mais alguma coisa, que o senhor já relatou tudo aí, tem mais alguma coisa que o senhor queira, que a gente não fez pergunta, ou que o senhor está lembrando agora, se manifestar em relação a... É sua sobrinha, né? Minha sobrinha é quase igual a filha, ela é órfã de pai, né, tudo. Eu tenho uma menina de 15 anos também. Tem mais alguma coisa que o senhor queira relatar, colocar para nós aí? Eu acho que não, eu só quero que isso aí pare de acontecer, né, doutor? Porque tem mais uma paciente lá de 20 anos que passou por eles ali no mesmo dia. Até o rapazinho disse que se eu precisar, ele testemunha pra gente, sabe? Não sei o que eles fizeram com ela também, isso não é com eles lá, né? Mas a menina Também tem 20 anos, na tá na UTI. UTI, tá mal. Parece que o rapazinho me passou, mas eu não posso afirmar que eles acharam lá no pronto-socorro que era meningite. E eu acho que chegando lá, parece-me que não era. Eu não sei como é que é. Isso aí é só ele que pode dizer, né? Dos outros a gente não sabe, né? Então, mas é o que a gente ouviu, né? Do familiar dela lá também. E foi no mesmo dia, porque eu estava lá visitando a menina, ele veio em mim e disse, eu estava lá, eu vi. Eu vi essa menina lá, daí vi que deu convulsão e tudo. E daí a gente começou a entrar em contato, né? Eu vou ver se consigo mais uns contatos com eles para ver se a gente vai mais a fundo, né? Senhor Adão, quero lhe agradecer a disponibilidade, a presença do senhor aí para nos auxiliar a tentar melhorar os serviços, né? Que essa é a nossa ideia, a nossa função.
E se o senhor tiver algum outro conhecimento, alguma outra encaminhamento nesse período aí, o senhor nos traga, Sim, informa, né, por favor, para a gente poder auxiliar, que o serviço melhore, que o serviço a cada dia o cidadão seja atendido de forma... para as coisas chegar ao mais ponto correta. que chegou é doído demais, não tem como aceitar, né? Tá, se fosse bem tratado na hora, não conheço o caso, tenho conhecido da gente que teve ali com convulsão, não sei quanto tempo faz, mas ficou internadinho ali, fizeram o procedimento, chegou de manhã, de tarde, foi para casa. Mas a convulsão, se ficar martelando o cérebro, destrói, né? Não tem como. É complicado. E eles passaram para a mãe que era a crise nervosa. E no prontuário tem uma coisa ali também que eu não entendi do prontuário que diz que entrou em crise convulsiva. Eu quero saber também se eles estão falando que ela entrou com crise convulsiva ou se entrou lá durante o procedimento. Aí a gente registrou o BO lá, a mulher falou que isso aí vai do jeito de entender, né? Vai de quem entende o que está escrito ali. O médico que está acompanhando ela hoje, claro que tem um médico da UTI, mas geralmente tem um especialista, o senhor não Tem sabe um quem neuro. é. Quem é o neuro, o senhor sabe? Dr. Samuel, parece. Samuel. Pelo que a gente viu, o médico muito bom, tá bem atencioso. Ela tá. não teve que fazer nenhum procedimento cirúrgico, uma neurocirurgia, nada. Ela fez os procedimentos deles ali, né, para punção. Ela só está e coisa. tratando com medicação, no caso. Tá com sedativo, medicação. Mas cirurgia ela não fez. Não, no ainda caso. não fez nada, graças a Deus. Não. Queria só lhe agradecer aí, desejar melhoras aí para ela, que a família toda mais alguma coisa, a gente possa se recuperar rápido aí, plena, acho que torce por que isso. dê tudo Né? certo, né? Vai dar. Então, Vai dar, né, sim, muito sim. obrigado aí ao senhor e aos seus familiares aí pela disponibilidade. Tá tudo bem, Obrigado. Encerro os depoimentos dessa data, convocando os senhores vereadores para os nossos depoimentos amanhã de forma sigilosa, a partir das 9 horas da manhã. Obrigado, boa tarde a todos os senhores.